Olá, muito boa noite para você. Casos e mortes por dengue não param de subir em Minas Gerais. Patos de Minas confirma a terceira morte pela doença esse ano. Suspeito de cometer latrocínio em Santiago de Minas, em março é preso em Patos de Minas. Empresas se apresentam para elaborar projeto de rompimento definitivo da Prefeitura de Patos de Minas com a Copasa. Patos de Minas pode ganhar segunda UPA. Previsão é que seja instalada na Avenida Marabá. Iluminação pública de Patos de Minas será toda por lâmpadas de LED. Serviço começa pelo bairro Jardim Quebec. Começa a Fena Café em patrocínio com portões abertos. Hoje tem Jorge Mateus. Fena Praça em Patos de Minas é antecipada e as atrações já estão definidas. E mais. Atleta patense pede ajuda para participar de competição de mountain bike em Araxá. Desempregada pede ajuda para alimentar a família. No ar, o NTV News. A Festa Nacional do Café, em comemoração ao aniversário da cidade de Patrocínio, começou nesta quarta-feira e vai até domingo. A Prefeitura da cidade é a responsável pela Fena Café e esse ano nomes de peso na festa, com portões abertos. Nós vamos ao vivo a Patrocínio conversar com a repórter Ana Paula Marra, da Rádio Difusora, para contar mais detalhes sobre essa festa. Boa noite, Ana Paula. Odair, boa noite a todos da NTV. Estamos aqui na entrada da nossa cidade. Ontem tivemos a LOC de portões abertos para dar início à Fena Café, parceria da Prefeitura Municipal de Patrocínio e Sindicato Rural. Tivemos cerca de 10 mil pessoas ontem na abertura. Hoje tem início o rodeio, hoje tem Jorge Mateus, também entrada franca. Amanhã tem desfile cívico, é feriado aqui na nossa cidade e à noite tem Zezé de Camargo e Luciano. Sabadão tem cavalgada pela manhã a partir das 10 da manhã. À noite tem 2 shows, Israel Rodolfo e Leandro Romário. Tem rodeio no domingo, final do rodeio. Ana Paula, aí tem aqueles artistas que são mais aguardados, pelos frequentadores da festa. Você já tem essa expectativa aí, não? Tem sim, viu, Odair? Hoje deve lotar. A expectativa para o show de Jorge Mateus é que encha, o Parque de Exposições Brumado dos Pavões. Mas nesse momento aqui em Patrocínio, está começando uma leve chuvinha. Está bem fininha aqui na entrada da cidade e a previsão do tempo é para chuva mais tarde, Chuva durante todo o final de semana. Qual que é a recomendação, pessoal que mora na região, que vai certamente se dirigir ou está indo agora, para Patrocínio aí, para curtir essa festa? O que você recomenda aí? Odair, a gente faz o convite a todos de Patos de Minas e da região para vir com cautela, previamente, chegar mais cedo no Parque de Exposições, que a Avenida Marciano Pires tende a congestionar, já que é o único acesso, procurar ali os estacionamentos, tem dos clubes de serviços e também o valor está em torno de R$20 o estacionamento dos clubes de serviços, que depois volta para a população, para as entidades, o Rotary Brumado, o Rotary Club faz essa parceria com o estacionamento, é ali no entorno do Parque de Exposições e a entrada é franca, então chegar mais cedo para evitar congestionamento. Ontem foi o primeiro dia da festa, Primeira noite da festa. O que a gente teve aí? O que a gente pode destacar com relação à movimentação, a ocorrências policiais? Como é que foi todo esse primeiro dia? Odair, ontem começou mais de mansinho ali, porque a chuva ao longo do dia acho que deu ali uma espantada na galera, mas foi por volta de 10 mil pessoas que compareceram no Parque de Exposições ontem. Foi o DJ Alok, um DJ internacional, mas deu 10 mil pessoas. Agora, falando de ocorrências policiais, a gente teve cerca de 18 celulares furtados ontem no Parque de Exposições. A segurança, tá tendo fiscalização, segurança reforçada. Hoje é um dia que é mais esperado mais pessoas no parque, porque amanhã foi decretado feriado municipal aqui na nossa cidade, em alusão ao aniversário de Patrocínio. Além dos shows, que você citou aí, desses que aconteceram e dos que vão acontecer, tem mais atividades aí em Patrocínio? O que a gente pode destacar para essa festa? Tem sim, Odair. Hoje começa o rodeio, Tem os parques de exposições, as barraquinhas, tem o som do Cerrado, que fica na Arena Cerrado, e no sábado tem a tradicional cavalgada, começa a partir das 10 da manhã, a saída do Parque de Exposições, faz o percurso durante a cidade, aqui dentro da cidade. O valor da camiseta é R$20, depois tem show com Thales e Larissa só modão, tem o almoço. Toda a renda revertida para o Hospital do Câncer de Patrocínio. Ou seja, a expectativa é que tenha uma
um número maior de pessoas e que durante os próximos dias também esse público seja grande, né? Embora hoje, como você disse, seja aí o mais esperado, que é Jorge Mateus. Sim, e amanhã também, viu? Zezé de Camargo e Luciano. Acho que todo mundo tem um pezinho de fã e vai querer ir no Parque de Exposições. E no sábado a gente tem 2 atrações. Começou o ano passado, né? Geralmente no sábado tem 2 atrações. No sábado teremos Israel Rodolfo e Leandro e Romário. Tá certo. Obrigado, Ana Paula, por sua participação aqui no NTV News. Obrigada, Odair. Eu falo aqui diretamente de Patrocínio. Para vocês da NTV, repórter Ana Maria Marra, do Grupo Difusora de Comunicação. Obrigado. Em Patos de Minas, a FenaPraça foi antecipada. As atrações também já foram definidas. E tem novidade. O repórter Paula Mota traz pra gente. A FenaPraça será realizada do dia 5 ao dia 14 de maio. E as preparações já estão sendo realizadas pela Prefeitura de Patos de Minas. Eu conversei com o prefeito Luiz Eduardo Falcão a respeito das novidades para este ano na festa. A todo vapor, a gente está organizando junto com o nosso secretário de Cultura, Turismo, Esporte e Lazer, o Rogério Mexicano. A grade já está praticamente fechada já, com os shows regionais, os artistas de Patos, bem diversificado, também artistas de fora. Jean Giovanni a gente já anunciou aí extraoficialmente, acho que a cidade toda já ficou sabendo, né, que vai ser no dia 5 de maio. Eu até tive a oportunidade de estar com eles recentemente, eles estão muito entusiasmados para vir a Patos, acho que é uma dupla consagrada que vai animar bastante o público. Tem uma identificação com o nosso povo, a grande maioria gosta desse estilo, né? Mas a gente vai ter também hip hop, dança de rua, teatro, MPB, rock. Vamos procurar fazer uma festa simples, digamos assim, dentro das limitações até orçamentárias que a gente tem. Nosso intuito não é gastar 10 milhões de reais com a festa. Eu acho que a gente tem que ter respeito com o dinheiro público. É importante ter festa também, mas tem que ser dentro de uma razoabilidade, né? No ano passado a FenaPraça custou entre 250 e 300 mil reais. Acho que é um valor diante do orçamento de Patos razoável para você fazer a festa, que eu acho que trouxe muito retorno para a cidade. O que aqueceu o comércio ali, trouxe visitantes, acho que foi muito importante. E o intuito esse ano é fazer melhor ainda. Então a gente está organizando a parte das barracas, isso está sendo credenciado nesse momento. Teve reunião essa semana com o pessoal que trabalha com a venda de alimentos e bebidas. A gente vai procurar fazer mais uma festa boa para a população. Vai acontecer antes da FenaMilho, né? A FenaMilho que é organizada pelo Sindicato Rural e a FenaPraça pela Prefeitura. E o nosso intuito é ajudar a cidade. Eu já falei isso com a presidente do Sindicato Rural, a gente não faz a FenaPraça para concorrer com a FenaMilho, não faz sentido ocorrerem as duas ao mesmo tempo, porque eu acho que acaba dividindo. Se você pode fazer uma antes e outra depois, é muito melhor para a cidade, né? A gente manter uma agenda festiva durante o mês de maio, que é o mês de aniversário de Patos de Minas. A gente vai ter o bolo do aniversário da cidade. Nesse ano vai ser, vou trazer em primeira mão para vocês, vai ser um bolo de milho. Já até experimentei ele, tem um gosto de pamonha o bolo. Eu acho que fica temático com a nossa cidade, né, com Patos de Minas, com o nosso aniversário, 131 anos de história. E vamos fazer de tudo para atender a nossa população bem. Lá na praça é aberto, democrático, todo mundo pode ir a qualquer momento. Quem quiser gastar, gasta. Quem não quiser também não precisa gastar. E eu acho que fica uma coisa boa para todo mundo. Para a gente complementar também, reforçar essa questão do espaço, né, que é também para os artistas regionais, né, como o senhor já adiantou, essa questão de movimentar todo um setor, né, econômico, cultural aqui na nossa região. Exatamente, a gente tem muitos artistas, estamos tentando agradar a todos, atender a todos, a gente quer muito valorizar os artistas de Patos de Minas. Às vezes não consegue agradar a todos, contratar todo mundo dentro dos valores que a gente tem possibilidade de pagar, porque alguns às vezes trabalham com valores um pouco maiores, mas estamos abertos a sugestões, a receber todos os artistas das mais variadas vertentes aí para melhorar a nossa festa, para agregar, e eu acho que vai atender a todos os gostos. Daqui a pouco aqui no News, empresas se apresentam para elaborar projeto de rompimento definitivo da Prefeitura de Patos de Minas com a Copasa. Você vai ver que casos de mortes por dengue não param de subir em Minas Gerais. E Patos de Minas confirma a terceira morte por dengue esse ano.
6 empresas se apresentaram para elaborar projeto que vai definir as medidas necessárias para a prestação de saneamento e os termos para que o contrato com a Copasa seja rompido efetivamente. A repórter Paula Mota conversou com o prefeito Luiz Eduardo Falcão sobre o andamento desse processo. Patos de Minas avança no processo de rompimento de contrato com a Copasa. Nessa semana, mais uma etapa foi finalizada e 6 empresas de porte internacional solicitaram autorização para a elaboração de processo de termo de referência e modelagem de concessão. Essas empresas terão um período de 6 meses para apresentar um projeto ao município que demonstre como todo esse procedimento de rompimento com a Copasa e instalação de uma nova concessão seja realizado. O prefeito Luiz Eduardo Falcão explicou como está todo esse procedimento e quais serão as próximas etapas. Em 2008, foi assinado um contrato sem licitação aqui em Patos com a Copasa com a duração de 30 anos. Então, o contrato só vence em 2038. Porém, em 2020, a gente teve a nova lei federal, que é o novo marco regulatório do saneamento, abrindo o mercado do saneamento, permitindo concorrência, licitação, e onde esses contratos de programa foram feitos sem licitação, como é o caso aqui de Patos, com o tempo, depois do novo marco regulatório do saneamento, o Tribunal de Justiça de Minas Gerais e também a Agência Reguladora de Saneamento e Esgoto de Minas Gerais, a ARSAI, eles passaram a declarar nulos esses contratos de programa, como é o caso de Patos. Então, a gente teve a CPI na Câmara aqui em Patos, a gente aguardou a CPI, a gente começou a nos resguardar juridicamente, um processo de diálogo também com o governo de Minas, para que a gente tenha a saída da Copasa em Patos de Minas e a entrada de uma nova empresa. É um processo demorado, é um processo burocrático. Tem pessoas que não participam do dia a dia da cidade, que não estão por dentro desse processo, de como isso funciona, do que a gente está fazendo realmente, os cuidados que a gente está tomando, que ficam às vezes colocando facilidade, assim como colocam em época de eleição, que vai fazer isso ou aquilo no primeiro dia, que vai resolver na hora. Isso não é simples, não é só abrir uma licitação de qualquer jeito. Se a gente fizer assim, nós vamos ter o mesmo contrato que a gente tem hoje com a Copasa, sem multa, sem metas, um contrato que não é cumprido e não tem mecanismo nenhum de punição, mecanismo nenhum de rompimento. Então a gente precisa analisar todos os aspectos jurídicos, precisa fazer todo o levantamento do saneamento da cidade, as medições, o que realmente foi feito de investimento, o que não foi feito. A ARSAI é que determina o valor que precisa ser pago à Copasa no caso dela sair daqui. Não é a gente que vai fiscalizar e determinar, não é dessa maneira. A agência reguladora existe para isso, a legislação é dessa forma que funciona. Então o que a gente está trabalhando para fazer? Para que entre uma nova empresa, pague uma outorga para que a Copasa saia e a gente fique livre. O município não tem recurso para custear essa outorga. Se a gente quiser tirar a Copasa daqui amanhã, vamos pagar uma multa para a Copasa, vai ser 200 milhões de reais, vamos supor, da onde que nós vamos tirar esse dinheiro? Não tem como. Então a gente abriu o PMI, agora mais recentemente, que é o procedimento de manifestação de interesse, para que empresas diversas possam se inscrever e modelar a nova licitação, fazer todos os levantamentos técnicos, e o prazo esgotou anteontem. A gente teve 6 empresas que entraram, empresas inclusive de porte internacional, e elas têm agora 60 dias úteis para apresentar o plano para que a gente abra a nova licitação. E depois o próximo passo, depois de fazer, é claro, audiência pública e tudo mais, o que está previsto em todo o processo, não tem como fazer sem audiência pública, isso está tudo previsto no processo, aí sim a gente abre a licitação. Então o processo está correndo da maneira que tem que correr. Mudando de assunto, o suspeito de participação em um crime de latrocínio ocorrido em Santiago de Minas no mês de março foi preso pela Polícia Civil em Patos de Minas nesta quinta-feira. Um rapaz de 20 anos suspeito de assassinar o comerciante Carlos Inácio Oliveira, de 47 anos, durante um assalto ocorrido numa mercearia situada em Santiago de Minas, distrito de Presidente Olegário, foi preso preventivamente pela Polícia Civil em Patos de Minas. A Polícia Civil, a partir do crime de latrocínio ocorrido em Santiago de Minas, no dia 18 de março, iniciou as investigações e conseguiu identificar esse indivíduo de 20 anos como o terceiro envolvido nesse crime.
As informações que a nossa equipe conseguiu apurar, a gente conseguiu representar aí ao Poder Judiciário com um parecer favorável do Ministério Público para a decretação da prisão preventiva desse indivíduo. Na tarde de hoje, a gente efetuou a sua prisão no bairro Jardim Panorâmico, aqui em Patos de Minas, e deu cumprimento ao mandado de busca e apreensão, resultando aí na apreensão de um revólver calibre 38, municiado com 6 munições. Na ocasião do crime, os assaltantes renderam um funcionário e o proprietário da mercearia e os prenderam no banheiro. Após conseguir se soltar, Carlos Inácio foi baleado pelos suspeitos, que fugiram de carro do local, sendo abordados em Patos de Minas. Na data dos fatos, a Polícia Militar tinha efetuado a prisão em flagrante de outros 2 indivíduos. A Polícia Civil hoje prende o 3º indivíduo. De acordo com as vítimas, foram 3 autores que adentraram no estabelecimento comercial, nessa mercearia em Santiago de Minas, e praticaram esse crime. Agora a Polícia Civil irá analisar os aparelhos celulares que foram apreendidos na data de hoje, a fim de identificar se há outras pessoas envolvidas nesse crime que de alguma forma colaboraram, sejam prestando apoio a toda essa ação delituosa ou colaborando com algum tipo de informação. Segundo o delegado, o rapaz de 20 anos, que é apontado como suspeito de ter atirado contra o comerciante, já possuía passagens policiais anteriores. Um autor que conhecido pela Polícia Civil, pela Polícia Militar aqui em Patos de Minas, por envolvimento em outras ocorrências policiais, já foi preso por roubo, receptação, posse irregular de arma de fogo e tráfico de drogas. Vale destacar que ele encontra-se em liberdade provisória desde o mês de novembro do ano passado, e caso a Justiça não o tivesse colocado em liberdade, a gente poderia ter evitado esse crime e essa morte em Presidente Olegário. Mais uma morte por dengue foi confirmada em Patos de Minas pela Secretaria de Saúde de Minas Gerais. Esse é o 3º óbito na cidade esse ano em decorrência da dengue. A 3ª morte por dengue foi confirmada em Patos de Minas esse ano. O 2º óbito registrado na cidade em menos de uma semana, conforme o painel de monitoramento da Secretaria de Saúde de Minas Gerais. Patos de Minas tem quase 1.800 casos suspeitos, com mais de 1.000 confirmações de dengue. De chikungunya, Patos de Minas tem 5 casos prováveis e 2 confirmados. De Zika, 1 caso provável. Em todo o estado, já passam de 195 mil casos prováveis e 78 mil confirmados de dengue. 37 pessoas morreram e 95 óbitos estão em investigação. De chikungunya, em Minas Gerais, se aproximam de 46 mil os casos prováveis, com mais de 16.500 confirmados. 12 mortes são investigadas e 11 confirmadas no estado por chikungunya. De Zika, Minas Gerais tem 202 casos prováveis e 19 confirmados. Pois é, a Secretaria de Saúde de Patos de Minas também apresentou um boletim sobre a situação da dengue, mas com números diferentes do informe estadual. Segundo a Secretaria Municipal, uma morte foi confirmada e 1.040 casos de dengue. Só em abril foram quase 14 casos por dia confirmados neste boletim municipal. Depois do intervalo aqui no News, atleta patense pede ajuda para participar de competição de mountain bike em Araxá. Em meio à insegurança de violência praticada contra escolas, as ações para frear os atos. Advogado diz que portaria que regula plataformas de redes sociais no combate à apologia à violência pode não ser eficiente. Uma atleta patense está pedindo ajuda à população para participar de uma competição de mountain bike que acontece em Araxá neste fim de semana. Andréia é ciclista e participa de diversas competições. Recentemente, ela conseguiu uma vaga para a disputa de mountain bike que será realizada em Araxá no próximo sábado. Essa prova é a famosa Copa Internacional de Mountain Bike. Elas são 4 Copas, uma no Rio, uma em Congonhas, uma aqui em Araxá e a outra agora passou para Três Marias e uma Taubaté. Entretanto, a mulher precisa de ajuda para arcar com as despesas do transporte. Ela chegou a se inscrever no programa Bolsa Atleta do município para conseguir verba para custear a viagem. Mas o prazo de inscrições ainda não se encerrou e ela não receberá ajuda com os custos a tempo para o fim de semana. Eu já passei nos inscritos, só que como eles aumentaram as inscrições para os outros atletas, ainda não tem uma data para quando você vai receber. Às vezes pode ser final desse mês, às vezes pode ser mês que vem. Aí é um projeto que eu não posso
Como é que eu vou falar? Eu não posso confiar para poder fazer as minhas provas. Igual eu tenho uma prova agora sábado e uma outra no domingo, dia 23. Por esse motivo, ela pede a ajuda da população para conseguir a passagem de ida e volta para Araxá. Quem puder ajudá-la pode entrar em contato pelo telefone 349-9900-9788 ou ainda realizar doações via Pix para a conta bancária dela. A chave Pix também é o número de telefone. Queria ver se tivesse algum empresário que me desse essa passagem para mim ir, para poder pagar, porque o hotel não precisa não, porque Araxá é bem ali, né? É pertinho. Se eu posso pegar umas de manhã e eu chego lá umas 11 eu consigo fazer a prova. Ou alguém também, se quiser fazer o Pix para poder estar arcando com a despesa ida e volta. Porque o mais importante é a inscrição. A inscrição eu já ganhei de um amigo meu. E outra, eu acho injusto eu não ir lá fazer essa prova, porque eu já ganhei ela, né? A gente fica torcendo pela Andréia aí, né? Nessa dificuldade que ela tem para ir nas competições, né? Para poder defender aí o seu esporte e também representar Patos de Minas, né? O combate à violência contra escolas e, de uma forma geral, vai além da regulação de redes sociais. São necessárias ações conjuntas de esferas sociais para mudar os rumos que têm levado pânico à população. Na última quarta-feira, 4 crianças com idade entre 4 a 7 anos foram mortas em uma creche de Blumenau, em Santa Catarina, por um homem de 25 anos que entrou no local armado com uma machadinha. O crime repercutiu nacionalmente e ampliou o debate sobre como lidar com a violência nas escolas. Quando esse tipo de evento acontece, ele traz para a população, de uma forma geral, um pânico de por que isso acontece? Qual que é a explicação? O que eu posso fazer para evitar isso? E a gente precisa lembrar que a violência ela nunca é simples. Ela tem muitos fatores, tanto para a gente explicar o porquê um caso desse acontece, então cada caso é um caso, tem fatores que são psicológicos, que são individuais, que são sociais, e as estratégias também de prevenção e de proteção, elas são coletivas. Então a gente precisa pensar tanto no que a escola pode fazer, de ser um lugar de suporte, de apoio para essas crianças, para esses adolescentes, se possível o apoio psicológico, no manejo, no trabalho das emoções, trabalhar temas como diversidade e respeito às pessoas. Reitor do Centro Universitário de Patos de Minas, Henrique Miranda, explica que o trabalho a ser feito deve ser realizado no intuito de prevenir que atos como esses ocorram. Nós vivemos num contexto hoje em que se explora muitas situações de violência. Se você pega as músicas, os desenhos infantis, os filmes, as séries, a questão da violência se faz muito presente de forma muito midiática e de forma muito mercadológica. O papel da universidade é trabalhar com seus alunos, além da formação profissional, além da formação técnica, também trabalhar com os alunos a formação de valores, né, as soft skills, as habilidades de relacionamento. Então, nós trabalhamos no âmbito universitário com a formação de valores humanos, para que os nossos alunos eles entendam como a sociedade funciona e como eles podem contribuir para uma sociedade mais humana, menos violenta. Mestre em psicologia, Patrícia Pantaleão relembra que a violência é consumida pelas pessoas constantemente por meio de videogames, cinema e até mesmo nas mídias jornalísticas. A sociedade, de uma forma geral, ela precisa desconstruir a violência como uma forma de comunicação válida. A gente ainda é uma sociedade que valoriza a violência, seja violência infantil, violência doméstica, e então nós precisamos ensinar para as nossas crianças, nossos adolescentes, que existem outras formas de resolver as situações que não passa pela validação que a gente geralmente dá nesses casos para violência. Por isso que não é tão interessante a gente atribuir, porque era bullying. Não é simplesmente porque a pessoa sofreu bullying que ela vai se tornar um criminoso. Casos como o massacre de Columbine em 1999 e o massacre de Realengo em 2010 foram praticados por rapazes que retornaram armados nas escolas que estudavam no intuito de se vingarem da violência psicológica que sofreram em situações anteriores. Grande parte das situações de violência escolar que nós estamos vendo historicamente
elas têm muito a ver com aquilo que hoje se chama situações de bullying, né? O adolescente, a adolescente que sofrem bullying e depois voltam, né, violentamente para se vingar disso. O ponto essencial diz respeito à ética. Ética significa bem comum. Quando eu trabalho com a ética, eu me respeito e eu respeito o outro. Professores, coordenadores escolares, toda a comunidade acadêmica precisa ter um compromisso efetivo com a ética. Quando nós nos comprometemos a trabalhar com ética, a respeitar o outro na sua humanidade, nós evitamos que situações de bullying ocorram. E evitando isso, consequentemente, nós também evitamos situações violentas nas escolas. Nada garante que nós eliminemos a violência no contexto escolar, mas as ações preventivas são fundamentais. Desde o professor que age de maneira não violenta com os seus alunos, até a própria comunidade acadêmica que age de maneira não violenta com a escola. Se existe um pacto pelo respeito, provavelmente essas ações de violência elas tendem a diminuir. Em Patos de Minas, como paliativo, a Polícia Militar desencadeou uma operação de proteção escolar. E o poder público já discute a instalação de detectores de metais nas escolas da cidade. Então a gente pode pensar também em ações do próprio governo, no investimento em educação, no investimento em estudo, no investimento no apoio psicológico às escolas, aos alunos, em políticas públicas em especial, e a mídia também, né, que tem se falado que a mídia ela pode contribuir, ela deve contribuir na discussão dessas temáticas de uma forma responsável, até para a gente evitar o efeito de contágio, que é o que a gente está vendo aí, nessa valorização desses atos, de quem são esses criminosos que acabam incitando outros criminosos a também praticarem esse ato. Todas as vezes que uma situação ocorre, isso tende a trazer para a mídia, a trazer para os holofotes esse tipo de situação. Isso não acontece todos os dias, né? Isso não acontece em todas as escolas, mas quando acontece é muito desagradável. Nós temos que aproveitar esse momento em que esse tipo de situação está em evidência para pensar melhor como nós estabelecemos as relações de ética, respeito e empatia nos ambientes escolares, para justamente prevenir esse tipo de situação. Diante da situação de emergência envolvendo atos de ameaças de violência nas escolas, o governo federal editou uma portaria ministerial com uma série de obrigações para as plataformas das redes sociais. Entre elas, a retirada de conteúdos de apologia à violência. No entanto, para especialistas, isso pode não ser eficaz no combate à violência difundida. Após a repercussão nacional de casos de ameaça e violência nas escolas, o ministro da Justiça e Segurança Pública, Flávio Dino, publicou uma portaria que visa responsabilizar a disseminação de conteúdos que façam apologia à violência nas redes sociais. Ela visa, de certa forma, querer regulamentar e fiscalizar as redes sociais, Twitter, Facebook, Instagram, que são as mais conhecidas, né, acerca de notícias que são colocadas dentro dessas redes sociais por usuários. Então, assim, no caso, seria uma espécie de fiscalização acerca se as redes sociais estão fazendo alguma coisa para impedir algum tipo de postagem que possa acarretar crimes, né? O advogado criminalista Cássio Araújo explica que, apesar de bem intencionada, a portaria poderá ser ineficaz no combate à violência difundida online. Em virtude dos problemas que têm acontecido hoje nas escolas públicas, né, dos ataques, as chamadas fake news, essa portaria veio a ser criada, mas, a meu ver, ela não vai ter uma efetividade, até mesmo porque, dentro do aspecto normativo, a portaria não tem o efeito de lei. Então, o ministro da Justiça, ele não tem uma competência para criar uma lei. Cássio ressalta que, inclusive, já está em tramitação o projeto de lei 2630 de 2020, que é conhecido como PL das Fake News e que mira justamente na responsabilização pela difusão de notícias falsas. Após toda a repercussão de fake news sobre violência nas escolas, o PL entrará em pauta para votação na Câmara dos Deputados. Um projeto de lei desde 2020 na Câmara dos Deputados que tenta criminalizar a questão da fake news, que é o que tem acontecido de forma corriqueira nos tempos de hoje. Que eu vejo que tem que ser criado mesmo, além da questão mesmo da consciência, né,
É questão mesmo de educação, é as pessoas terem o cuidado de, antes de espalhar, de compartilhar alguma notícia, verificar a fonte, verificar se aquilo ali realmente está ocorrendo, para não criar pânico, não criar o caos. Então eu vejo assim, respeitosamente, falando com relação à portaria editada, eu vejo que ela não vai ter nenhuma efetividade, não vai ajudar em nada na prática, até porque ela não tem força de lei. Em instantes aqui no NTV News, desempregada pede ajuda para conseguir alimentar a família. E Patos de Minas pode ganhar segunda UPA. A previsão é que seja instalada na Avenida Marabá. Você vai ver agora que uma moradora de Patos de Minas está pedindo ajuda da população, pois tem passado por dificuldades financeiras. Sem conseguir trabalhar, a mulher mal tem conseguido alimentar a filha e o neto, que dependem dela. Eliane veio de Mirabela, no norte do estado, para Patos de Minas, em busca de condições melhores para ela e a família. A mulher tem uma filha PCD, pessoa com deficiência, que acabou engravidando. E agora, sem poder trabalhar, ela e a família têm passado por dificuldades. Por causa de emprego, né? Porque lá a situação também é difícil. Trabalha muito e ganha pouco, né? A senhora me falou que trabalhava na casa de outras famílias. Como que era mais ou menos o serviço e o quanto que a senhora ganhava lá? Lá eu cuidava de 3 crianças e da casa para ganhar R$300 por mês. A mulher até recebe Bolsa Família no valor de R$600, mas que só é suficiente para pagar o aluguel. No armário falta alimento, os móveis da casa estão desgastados e por isso ela pede ajuda com tudo o que puderem doar. Preciso dos meus móveis não tem nada que presta. A doação de coisa, de cama, roupa, essas coisas. A senhora me falou também que a dona da casa precisa da casa agora, a senhora também precisa de outro lugar para ficar. E a dona da casa já pediu a casa e eu preciso de um lugar para ficar, né? Porque como é que fica na rua com um bebezinho, né? Quem puder ajudá-la com doações pode entrar em contato pelo telefone 349-9149-8188. Esse é um drama recorrente das grandes cidades, das cidades polo, como é Patos de Minas, né? Pessoas que vêm de regiões mais pobres, pessoas que estão buscando uma vida melhor, mas que de início acabam tendo uma certa dificuldade para se manter. Então, se você puder ajudar a Eliane aí, vamos colocar novamente, ela mora em Patos de Minas, né? É da região norte do estado, e as doações podem ser feitas aí para a Eliane pode entrar em contato por meio desse telefone que está aí na tela, que é o 99149-8188, 99149-8188, para poder certificar da situação dela, né? Você ligando vai saber e vai também obter a informação de como você pode ajudar e de que maneira você quer ajudar, portanto, a Eliane, que está precisando se manter. Olha, Patos de Minas deve ganhar uma segunda UPA, uma necessidade que há tempos vem sendo pedida pela população diante a superlotação constante da única unidade no município. Entretanto, apesar do anúncio feito pelo prefeito Luiz Eduardo Falcão, não há previsão de quando a segunda UPA sairá do papel. Quem precisa ir até a UPA, a depender da localidade em que mora, sabe das dificuldades para se locomover até a unidade, atualmente instalada no bairro Peluso. Além disso, há também a possibilidade de chegar no local e se deparar com a unidade assim, lotada. O jornalismo da NTV já registrou diversas reclamações nesse sentido, mas a administração pública municipal anunciou novas medidas que já estão sendo estudadas para minimizar esses problemas. A construção de uma nova unidade de pronto atendimento. Não estou aqui para prometer isso para a população, mas como a gente gosta de prestar contas do andamento da gestão, dos projetos que estão em andamento, nós não temos o projeto ainda pronto para a construção da nova UPA, mas é uma definição que a gente já teve dentro do governo, juntamente com a secretária de Saúde, que esteve essa semana junto da nossa deputada Lude Falcão lá em Belo Horizonte com o secretário de Estado de Saúde, o Dr. Fábio Baquerete, que é viável a construção de uma segunda UPA em Patos nesse momento e realmente já é necessário. E ainda que a gente tenha dificuldade com o Ministério da Saúde lá em Brasília para habilitar essa nova UPA, trazendo recursos que possam sustentá-la mês a mês, o município pode, às vezes, fazer um esforço
fazer como a gente vem fazendo na maioria dos nossos projetos, que é economizando daqui para investir dali e dividir o serviço em 2 UPAs. A nova UPA seria instalada nas proximidades da Avenida Marabá, para atender às populações dos bairros na parte alta da cidade, como o Alto Colina, o Alto da Serra e ainda bairros mais distantes como o Jardim Quebec. A verba destinada para a construção da nova unidade ficaria em torno de 5 a 8 milhões de reais, mas ainda não há previsão de quando esse projeto poderá sair do papel. Não vou dar prazo, porque a gente já teve decepções, digamos assim, com prazos. A gente tinha expectativa de que acontecesse mais rápido, mas prefeitura, poder público, é tudo muito enrolado, muito burocrático. E então, só quero deixar claro para a população que a gente tem já o fim da nossa gestão no final do ano que vem, mas ao mesmo tempo fizemos agora aniversário de metade da gestão, temos 2 anos e 3 meses, um pouquinho mais da metade, ainda dá tempo de fazer muita coisa, a gente vai procurar agilizar isso ao máximo, concluir esse projeto, levantar os recursos, que eu acho que a gente não vai ter dificuldade com a nossa deputada, e vamos ver quando que a gente consegue começar essa obra. O local, ele precisa ser aqui nas imediações da Marabá, um pouco mais para baixo da Marabá, um pouco mais para cá, sentido aos bairros aqui onde a gente está, né, aqui no Quebec, um pouquinho mais para lá. Vai ser difícil, às vezes, achar o local exato no meio de todos os bairros, que seja equidistante para todo mundo, mas precisa ser um local que esteja mais centralizado em relação a essa parte de cada cidade. O recurso, a gente está estimando aí entre 5 e 8 milhões de reais. Vai depender muito do valor dos insumos, dos materiais, que está variando demais, né? Valor de ferro, de concreto, cada hora está um valor. É como sempre tentar fazer com o menor recurso possível e no menor prazo. A população carece, né, desse tipo de iniciativa e precisa que isso seja efetivo, concreto, né, após que realmente aconteça, até porque a UPA não suporta a quantidade de pessoas que são atendidas ali e aí acabam sendo atendidas com demora, com dificuldades, principalmente em meio a um momento de epidemia de dengue como agora e em outras situações, né, quando ocorre aí um número maior também de atendimentos por causa de gripe, de outras doenças, a UPA não suporta. Então aí as reclamações são constantes. Há um sonho antigo do patense que é de um hospital municipal, que não virou realidade aí ao longo de todos os anos. Uma outra UPA, né, viabilizar uma outra UPA seria realmente uma medida para poder melhorar a situação aí desse atendimento público que é tão deficitário, né? Nos municípios, não é só em Patos, em outros municípios também, e que depende realmente de muito aporte aí financeiro para poder se manter. A gente espera aí, vamos continuar acompanhando aí essa perspectiva de criar então uma nova UPA em Patos de Minas, em ponto diferente da cidade, inclusive, em relação à que tem no Peluso, né? Olha, a gente vai repetir agora o telefone do pedido de ajuda que foi feito nesta edição. Pessoas estão aí pedindo para que a gente repita o telefone para ajudar a dona Eliane. Está aí na tela novamente, você que está entrando em contato com a NTV, pedindo para que a gente repasse novamente esse telefone, está aí na tela, que é o 99149-8188. Vou repetir, 99149-8188. É o telefone aí da Eliane. Ela precisa de ajuda para se manter, está com dificuldades, né? Tem pessoas doentes na família, né? Veio do norte do estado e não está conseguindo aí, por exemplo, comprar alimentos, adquirir os alimentos aí para manter a sua família, além de outras necessidades que ela tem relacionadas a móveis, né? E outras situações. Então, esse é o telefone dela para contato. Pessoal que entrou aí pedindo para que a gente repetisse, portanto, esse é o número para você ajudar a dona Eliane. Ainda nessa edição do NTV News, você vai ver que a iluminação pública de Patos de Minas será trocada por lâmpadas de LED. O serviço começa pelo bairro Jardim Quebec. Teve início nesta quinta-feira o projeto de iluminação de Patos de Minas com a troca de lâmpadas pelas de LED. O bairro Jardim Quebec é o primeiro a receber o serviço. Mais de 250 pontos terão lâmpadas substituídas. As luminárias nas ruas de Patos de Minas começaram a ser substituídas por LED nesta semana, marcando o início da segunda fase da parceria público-privada de iluminação pública. O consórcio Ilumina Patos está trabalhando no bairro Jardim Quebec, o primeiro a ser contemplado com a modernização, na qual cerca de 250 pontos serão trocados. A previsão
é concluir o serviço ainda este mês. Uma semana. Aqui vai ser rápido o trabalho. É um serviço que começou aqui pela última rua do Quebec, vem passando rua por rua, e em uma semana o bairro estará todo em LED, as ruas já. A avenida ela vai ter os postes no canteiro central, vai ficar uma avenida bem mais bonita, né, com uma luminária para cada lado. E a gente já tem o cronograma pronto de todos os bairros de Patos de Minas, a população pode ficar tranquila, que não é um serviço demorado. A gente fez questão de privilegiar o Quebec, colocando como o primeiro bairro a ser atendido com essa modernização da iluminação, porque é um bairro que já foi muito prejudicado. Foi instalado aqui esse programa habitacional ao lado de uma estação de tratamento de esgoto. Isso foi muito ruim para a população. O pessoal já tem esse sentimento de que às vezes fica por último, então eles são os primeiros a serem atendidos. Na sequência, demais bairros no entorno do Quebec serão contemplados e assim por diante, até que toda a cidade e zona rural esteja completamente iluminada. A previsão de término é para que todo esse serviço seja finalizado em cerca de 1 ano e meio. Daqui a gente vai para os bairros aqui da região, Sorriso, Eucarístico. Depois tem também os bairros mais atingidos ali pelas enchentes. É o caso do Nossa Senhora Aparecida, Vila Operária, do Paulistano também. E todos os bairros serão atendidos aí dentro de um prazo máximo de 18 meses. E zona urbana e zona rural. Onde tem uma lâmpada na cidade, na zona urbana e na zona rural, essa lâmpada vai ser substituída por LED. E também a gente vai ter uma atenção especial com as praças, com as quadras, com os locais de maior convívio da população. A gente tem aproximadamente hoje 15 praças na cidade completamente no escuro, porque foi furtada toda a fiação, todo o circuito. Então é um trabalho estrutural que precisa ser feito de substituir tudo, e quem vai fazer esse trabalho é o consórcio da parceria público-privada aqui, que está responsável pela manutenção da iluminação por 13 anos e também pela substituição de tudo por LED num prazo de 18 meses. Para evitar essas ocorrências, a própria empresa já estruturou a instalação para que haja o reforço da segurança. Tem que ter um reforço na segurança na hora de instalar. Lá na Lagoa Grande, onde a iluminação já foi toda feita de LED, foi tudo chumbado, colocou concreto mesmo. Infelizmente, vai ser o jeito, né? Colocar grade, colocar concreto, para evitar que o pessoal arrebente ali aquelas tampas e possa furtar tudo. É algo que está realmente aí trazendo um prejuízo enorme para a população. A grande maioria, quase todo mundo, pagando pelos crimes de uma minoria que devia estar preso. Até porque uma boa iluminação, uma iluminação de qualidade, é muito mais do que visual, é muito mais do que deixar uma rua mais bonita, é muito mais do que isso. É segurança, né? Segurança pública faz parte também. Uma melhor iluminação, rua limpa, né? Sem mato. Então, tudo isso faz parte aí desse conjunto que ajuda na segurança pública. E chegar aos bairros, né, depois de estar no centro da cidade, é importante também, até porque a gente tem aí uma dificuldade nos bairros, já mostramos aqui diversas vezes, lâmpadas queimadas, ruas escuras, tudo isso é prejuízo, tudo isso custa mais para o município. Trabalhar com lâmpadas que durem mais e que tenham uma maior resistência, né, de estarem danificando, isso ajuda também o município a economizar, né? Os cofres públicos acabam economizando com tudo isso. E a população precisa estar atenta também, né, aos seus direitos de reclamar, de buscar aí. Está com a dificuldade de iluminação, é preciso que essa informação chegue até o município, chegue até a prefeitura. E quando essa instalação estiver por toda a cidade, aí sim vai se ter uma ideia total do que é economia para o município, do que é benfeitoria com relação a esse projeto de iluminação que Patos de Minas começa aí a implantar, né, a ter aí nos seus bairros, como é o caso do Quebec, que começa a receber. Olha, mudando completamente de assunto, um grupo de artistas plásticas está com uma exposição montada no shopping de Patos de Minas, com diversas obras, algumas feitas por artistas com décadas de experiência e outras que descobriram o talento há pouco tempo. As obras falam por si só. Algumas expressam o cotidiano, outras falam sobre o amor nas suas mais diversas formas. É esse conjunto que compõe a exposição da artista Valda Queiroz. As obras fazem parte dos trabalhos realizados nas aulas de arte do ateliê da artista Valda e reúne outras artistas que estão há um mês
ou que estão há mais de 20 anos no ateliê. A arte é um lugar assim que eu me solto, eu estou comigo mesma. Eu não estou com cliente, não estou vendendo nada, eu estou comigo mesma, com o meu interior. Então eu me solto, eu crio, eu vejo aquilo que eu mais gosto de pintar, que assim, eu pintei só 4 quadros, mas sei lá, 4 ou 6, mas assim, são quadros feitos com coisas de natureza que eu gosto muito, que eu pintei muito árvore, flores. E estou achando muito, muito legal. Eu gosto muito de pintar o amor em diversas formas, quer seja ela na forma materna, na forma de homem e mulher, que aqui hoje se retrata, quer do companheirismo. Todos os meus trabalhos, eles são feitos com muito amor, independentemente do que ele está exposto. Sou bastante eclética, eu pinto qualquer coisa que eu vejo que eu vou me sentir bem, que eu vou gostar. Então, assim, são obras, não são próprias minhas, são cópias. Eu olho a gravura e faço. Então, são obras assim que eu, olhando, se eu gostar, eu faço. Eu gosto de retratar a vida real, digamos assim. Eu tiro as fotos e depois faço a pintura. Por exemplo, este quadro é uma homenagem ao tio do marido do o tio do pai do meu esposo, que faleceu ano passado. O tio Marico, inclusive, ele faleceu com 98 anos. Aí eu fiz essa homenagem, eu tinha a foto, fiz essa homenagem para ele. Para elas, o trabalho artístico é mais do que produzir obras. É também uma forma de explorar a criatividade e de fazer amizades. Eu estou sentindo muito bem nas aulas dela, ela é muito legal, é muito gostoso estar lá com as amigas, a gente faz amizades. E é um ambiente assim que a gente sente muita vontade, muito acolhedor. E eu estou muito feliz. Eu descobri uma coisa assim na minha vida que eu nunca imaginava. A gente até brinca que é a nossa terapia semanal. Então ali a gente distrai, você conversa com as amigas, a gente pinta, cria. Então não é só a aula de pintura, a gente também tem toda uma interação que faz muito bem para a gente. Realmente me sinto em linha direta com Deus. É um estado de graça. A arte, ela te eleva, ela cuida realmente do ser que a gente tem e para a gente exalar o melhor que tem. É muito gratificante. É um momento que a gente passa assim, fica em êxtase. O cheiro da tinta me leva longe. Então, assim, são momentos muito bons, muito agradáveis. As companhias, as colegas. Então, isso é muito importante para a vida da gente, deixar a vida da gente mais leve. A exposição, que foi inaugurada no dia 10 deste mês, ficará disponível ao público até o dia 10 de maio no Pátio Central Shopping. Volta e meia, a gente precisa mostrar o que os alunos são capazes de fazer. Então, eu acho que a gente deve mostrar ao povo de Patos e todo mundo que assiste, né, o que a gente anda fazendo e o que a gente pode fazer. Então, eu acho que é valorizar o aluno, porque ele faz coisa linda, você pode observar que tem muita obra de arte aqui, e também divulgar o ateliê. Essas obras vão ficar aqui até o início de maio, até 10 de maio, está previsto para terminar dia 10 de maio. É uma exposição que abriu segunda-feira, né, dia 10, e vai ficar aberta durante um mês, 30 dias. Eu convido as pessoas da cidade que visitam o shopping ou que não tem costume de vir, mas que vêm ver e assinem o livro de presença. Isso é muito importante para a gente, gratificante também. E espero que as pessoas gostem. Pode pôr até observação quando assinar, qualquer coisa. Isso é muito importante para a gente. Belíssimos trabalhos, né? Vale a pena conferir, vale a pena visitar, né? Ver a arte de perto, até porque só pela reportagem você já viu aí que tem materiais sensacionais, né? Belíssimo, um trabalho com esmero, feito com carinho, né? Com cuidado artístico que enche os olhos. Vale a pena essa dica de visitar, então, portanto, essa exposição no Shopping de Patos de Minas. O NTV News está terminando, volta amanhã às 19 horas. Obrigado pela companhia.